Minha namorada disse: não vou à sua maratona. Correr é chato e tenho coisas melhores para fazer. Eu estava treinando havia 8 meses para correr em homenagem ao meu irmão, que faleceu. Eu respondi: tudo bem. Depois corri a prova, cruzei a linha de chegada e fui recebido por todo mundo que eu amava, menos por ela. Quando ela mandou mensagem perguntando: você ganhou, eu respondi só com uma foto. Valeu demais por estarem aqui. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e dar aquele hype no vídeo para fortalecer o canal. Agora, bora pro vídeo. Eu, homem, 28 anos, corri minha primeira maratona há 11 dias. Completei em 4 horas e 22. Não foi rápido, não foi competitivo, e isso não importava. Eu corri pelo meu irmão, que faleceu de leucemia há 14 meses, com 25 anos. Ele era corredor de verdade, do tipo que acordava às 5 horas de sábado porque gostava do som do mundo antes de todo mundo acordar. Ele correu 3 maratonas antes de ficar doente. Depois do diagnóstico, me fez prometer que eu correria uma. Eu era o cara do sofá e do videogame, não corri uma milha inteira desde a educação física da escola, mas ele pediu, então eu aceitei. Treinei por 8 meses, não de brincadeira, de verdade. 5 dias por semana. Baixei um plano de treino, entrei num grupo de corrida da loja do bairro, comprei um tênis de verdade que custou mais que a parcela do meu carro, $176 num par de tênis, o que ainda me parece um assalto, mas minha canela parou de gritar, então valeu. Tive uma bolha tão feia no mês 3 que a meia ficou rosada quando tirei. Minha namorada, agora ex, e eu estávamos juntos havia pouco mais de 2 anos, ela sabia da maratona desde o primeiro dia de treino, sabia por que eu estava correndo. Ela estava lá na noite em que eu contei para minha família, no jantar na casa dos meus pais. Minha mãe chorou, meu pai colocou a mão no meu ombro e não disse nada porque não precisava. Nos primeiros meses, ela ficou ok com isso, não era apoio de verdade, mas também não era hostilidade. Ela dizia coisas como bom treino do mesmo jeito que você diz bom dentista. Tolerância, essa era a palavra. Ela tolerava. Depois essa tolerância começou a apodrecer. No mês 4, ela passou a reclamar do meu horário. Você vai correr num sábado de manhã de novo? A gente podia ir tomar brunch. No mês 5, disse que eu estava obcecado e que pessoas normais não organizam a vida inteira em torno de exercício. No mês 6, ela soltou uma que ficou na minha cabeça: seu irmão não ia querer que você estragasse seu relacionamento por causa de uma corrida. Ela disse isso, usou meu irmão falecido como argumento para ganhar uma discussão sobre sábado de manhã. Eu devia ter explodido, mas eu estava focado no treino, imerso no luto, firme em tentar segurar tudo. Só falei: por favor, não fala dele desse jeito, e fui correr. No mês 7, 3 semanas antes do dia da prova, ela subiu o tom. Eu não vou à maratona, a gente estava jantando. Eu tinha acabado de contar que meus pais, a esposa do meu irmão e meus 2 melhores amigos iam. Eles tinham feito um plano, camisetas iguais, com o nome do meu irmão e a frase favorita dele atrás. A única linha de chegada que importa é aquela que te dá medo. Minha mãe estava trabalhando no desenho havia semanas. Você não vai? Não. Não vou ficar 4 horas em pé vendo gente correr. É chato e tenho coisas melhores para fazer. Coisas melhores do que ver o próprio namorado cruzar a linha de chegada pelo irmão que faleceu. Eu fiquei olhando para ela por um bom tempo, depois falei: tudo bem, foi tudo o que eu disse. Porque o que mais você fala para alguém que acabou de te dizer, da forma mais clara possível, exatamente qual é o seu lugar? Ela pareceu surpresa por eu não brigar. Talvez quisesse que eu implorasse, talvez aquilo tudo fosse um jogo de poder, pula a maratona por mim, me escolhe em vez disso, sei lá. Só terminei de jantar, lavei meu prato e fui dormir. A gente não voltou a falar disso antes do dia da prova. Ela agiu completamente normal, como se a conversa não tivesse existido. Me deu um beijo de despedida naquela manhã. A corrida começava às 7 horas. Ela disse em boa sorte, como se eu estivesse indo para uma reunião de trabalho. A prova foi a coisa mais difícil que eu já fiz, não vou romantizar. Do quilômetro 29 ao 35 foi sofrimento real. Meus joelhos pareciam estar sendo mastigados, pensei seriamente em parar no quilômetros 32. Então eu pensei no meu irmão no quilômetros 34, sentado naquela cama de hospital, com as pernas que antes levavam ele por 42,195 quilômetros agora fracas demais para ir até o banheiro, então eu continuei. Cruzei a linha de chegada e não consegui enxergar direito por causa das lágrimas, mas consegui ouvir.
Minha mãe gritando, meu pai fazendo aquele assobio com 2 dedos que ele sempre faz, a esposa do meu irmão, minha cunhada, segurando um cartaz escrito, ele está olhando. Meus 2 melhores amigos com aquelas camisetas, gritando como se eu tivesse ganhado o Super Bowl. Eles correram até mim, abraço em grupo na chegada. Minha mãe estava aos prantos, meu pai estava chorando. Meu pai, que não chorou nem no funeral da própria mãe, estava chorando. Minha cunhada segurou meu rosto e disse, ele estaria muito orgulhoso de você. E aí eu desmoronei de vez. Um choro sem freio, ali mesmo, na frente de todo mundo, e foi o melhor momento da minha vida. Todo mundo que eu amava estava ali. Todo mundo menos ela. Eu só fui pensar nela quase 1 hora depois, quando a gente já estava numa lanchonete que meu irmão adorava, todos fedendo a suor e devorando panquecas. Meu celular vibrou, mensagem da minha namorada. Você ganhou? KKK. Você ganhou, como se fosse um jogo de softal da empresa. Eu não respondi na hora. Fiquei ali com a minha galera, massa de panqueca espalhada na mesa, minha mãe ainda com os olhos vermelhos, meu amigo usando, de zoeira, a medalha de finalista que ele tinha roubado de mim, meu outro amigo estava com o braço em volta da minha cunhada. Meu pai contava para a garçonete sobre a corrida como se ela tivesse perguntado. Não tinha perguntado, mas ele não se importava, estava empolgado demais para isso. Minha mãe tirava foto das minhas panquecas pro álbum de lembranças. Eu tirei uma foto, não foi para postar. Só a mesa, todo mundo no meio da risada, no meio da mordida, no meio da alegria. A camiseta em homenagem ao meu irmão aparecia em 3 deles. Uma cópia do número de corrida dele estava presa atrás da cadeira do meu pai, ele tinha guardado do último evento do meu irmão e levou para dar a ele um lugar à mesa. Eu mandei essa foto para ela. Sem legenda, sem explicação, só a imagem. Ela não respondeu por 4 horas. Quando respondeu, foi, parece que você se divertiu. Eu escrevi, me diverti. Isso foi no domingo. Na quarta-feira, eu terminei com ela. Vou atualizar com o que veio depois, porque foi pesado. Mas o resumo é, ela não lidou bem com isso, e as coisas melhores para fazer não eram tão melhores quanto ela achava. Atualização 1, 6 dias depois. Beleza, eu devo o resto da história para vocês. Obrigado por cada comentário no post, especialmente aos corredores que compartilharam suas histórias. E para a pessoa que disse, seu irmão teve um lugar à mesa e ela nem apareceu no prédio. Aquilo me acertou em cheio. Sobre o término. Quarta noite, depois da maratona, ela veio ao meu apartamento. Eu pedi para ela vir. Ela entrou com cara de quem esperava uma noite normal, sacola de comida tailandesa numa mão, celular na outra, rolando a tela. Acho que a gente devia terminar. Ela colocou a comida no balcão com muito cuidado, como se fosse de vidro. Me olhou, deu uma risadinha. Não uma risada de verdade, mas aquela nervosa. O quê? Eu venho pensando nisso desde domingo, e acho que a gente deve terminar por causa da maratona. Você tá falando sério agora? Não é só a maratona, mas naquele dia tudo ficou claro. Claro o quê? Que a gente quer coisas diferentes, e que o que importa pra mim não importa pra você. Ela sentou no meu sofá, a posição padrão dela nas discussões, sempre sentada enquanto eu ficava em pé, sempre me fazendo parecer o agressivo, mesmo quando eu falava calmo. Não acredito que você tá fazendo isso por causa de uma corrida. Não foi uma corrida, foi pelo meu irmão. Seu irmão se foi, até quando você vai ficar? Ela se interrompeu, mais tarde demais. Eu vi exatamente para onde aquela frase ia. Até quando você vai ficar de luto? Até quando vai fazer isso ser sobre ele? Até quando? Termina essa frase. Eu não quis dizer assim. E como você quis dizer? Ela começou a chorar, e, olha, eu não sou de pedra, ver alguém que você amou por 2 anos chorando não é fácil. Mesmo quando você sabe que está fazendo a coisa certa. Mas eu passei 8 meses vendo ela rebaixar, aos poucos, a memória do meu irmão de algo importante para algo inconveniente, e eu cansei. Eu quero que você vá embora, embalo suas coisas depois e você pega quando quiser. Você tá mesmo acabando com 2 anos por causa disso. Você não conseguiu ficar 4 horas em pé por mim, por algo que foi a coisa mais importante da minha vida. Sim, eu tô acabando. Ela saiu batendo a porta forte o bastante para tremer o batente. E aí começa a parte da sensação de direito. No dia seguinte, quinta-feira, recebo uma ligação da melhor amiga dela. Eu tinha visto essa mulher umas 6 vezes, sempre simpática na minha frente,
e eu sempre senti que ela me detonava pelas costas. Oi, soube o que aconteceu. Só quero dizer que acho que você tá cometendo um grande erro. Ok. Ela passou a noite inteira chorando. Ela te ama muito, só não demonstra do jeito que você quer. Ela me disse que ver o namorado correr uma maratona pelo irmão falecido era chato e que ela tinha coisas melhores para fazer. Silêncio, um silêncio longo. Bom, ficar 4 horas em pé, eu acho que meio que. Vou te interromper aqui, obrigado por ligar. Na sexta, minha ex me mandou um textão. O resumo? Eu estava manipulando emocionalmente ela ao usar o falecimento do meu irmão como arma, e ela se recusa a se sentir culpada por ter limites sobre como gasto o tempo dela. Ela chamou de limite pular o dia mais importante da minha vida. Usou linguagem de terapia para justificar egoísmo. Eu vejo isso muito na internet, e é insano toda vez. Gente aprendendo vocabulário de saúde mental e usando isso como escudo para justificar comportamento horrível. Eu não respondi. Sábado, uma semana depois da maratona, aqui é onde a coisa fica realmente estranha. Minha ex apareceu na casa dos meus pais. Sem avisar, sem pedir, ela foi até lá e bateu na porta. Minha mãe atendeu. Minha mãe, inclusive, estava usando a camiseta da maratona do meu irmão, porque agora ela usa aquilo pela casa. Abriu a porta e deu de cara com a minha ex. Segundo minha mãe, a conversa foi mais ou menos assim. Oi, desculpa parecer assim, mas eu preciso falar com você sobre o seu filho. Minha mãe, achando que tinha acontecido algo comigo, ele está bem. Ele terminou comigo, e eu acho que ele está tomando uma decisão da qual vai se arrepender. Acho que ele ainda está de luto e não está pensando com clareza, e eu queria saber se você podia falar com ele. Minha mãe, ele está de luto porque o irmão dele faleceu, nós todos estamos de luto. E você, do que está de luto? Do nosso relacionamento. Eu só acho que se ele conseguisse enxergar. Você foi à maratona? Não. Então eu acho que ele está pensando muito claramente. Minha mãe fechou a porta educadamente, e de um jeito devastador. Ela me ligou logo em seguida. Sua ex-namorada acabou de vir aqui em casa me pedir para te convencer a voltar com ela. Eu disse não. Você quer que eu faça uma lasanha? Minha mãe resolve tudo com comida de forno. Luto em forma de lasanha, comemoração em forma de lasanha, término em forma de lasanha. Eu disse que sim, mas a questão é a seguinte, minha ex ir à casa dos meus pais cruzou uma linha. Não só uma linha pessoal. Uma linha que deixou claro que ela não via minha família como pessoas com o próprio luto, ela via como ferramentas, alavancas para puxar. Minha mãe, que perdeu o filho há 14 meses, deveria redirecionar a própria dor para bancar a conselheira de casal da mulher que chamou a corrida em homenagem ao filho dela de chata. O nível de direito que alguém precisa ter para fazer isso é absurdo, e aquilo me mostrou exatamente como minha ex via as pessoas da minha vida, figurantes na história dela. Eu mandei uma única mensagem para ela naquela noite. Não entre em contato com a minha família de novo, isso não é uma negociação. Ela respondeu, eu só estava tentando consertar as coisas, você está agindo como se eu fosse um monstro. Eu não respondi. Não tinha mais nada a dizer, ou era o que eu achava. Porque na semana seguinte, ela fez algo que realmente me deixou de boca aberta, e minha cunhada entrou no meio, e isso mudou tudo. Atualização final. Eu fiquei alguns dias sem escrever porque queria ter certeza de que tudo tinha se acalmado antes de contar. Se acalmou, em partes. Depois da visita à casa dos meus pais, eu achei que minha ex ia esfriar ou continuar forçando. Ela continuou forçando, mas mudou de alvo. Começou a procurar meus amigos, não os mais próximos. Ela não era burra o suficiente para falar com meus 2 melhores amigos que estavam na maratona e sabiam que eu estava certo. Não, ela foi atrás do pessoal da periferia do meu círculo. Os caras com quem eu jogo basquete às quintas, um casal de um jantar em grupo que a gente tinha ido meses antes, gente que conhecia a gente como casal, mas não sabia a história inteira. A estratégia dela foi esperta, dou isso a ela. Ela não estava me xingando. Ela fazia o papel da namorada confusa e de coração partido que simplesmente não entende o que deu errado. Ela disse para as pessoas que eu tinha mudado depois que meu irmão faleceu, e que ela tentou ser compreensiva, mas eu me afastei. Disse para uma pessoa, um cara do basquete que ela tinha visto exatamente 2 vezes, que eu terminei com ela porque ela não pôde ir a um evento de corrida por causa de um compromisso anterior. Ela tinha coisas melhores para fazer, esse era o tal compromisso, e ela vendeu isso como conflito de agenda. Eu fiquei sabendo porque um amigo do basquete me mandou mensagem.
Cara, sua ex falou com a minha esposa. Só pra você saber, ela tá dizendo umas coisas que não batem com o que você me contou. Tá tudo bem aí? Eu liguei pra ele. Dei a versão de 2 minutos. Irmão falecido, maratona em homenagem, ela disse que era chato. Não foi, eu terminei. Resposta dele. Foi o que eu imaginei. Ela não contou nada disso. Claro que não contou. Mas tem um problema na estratégia de falar com amigos periféricos. As pessoas conversam entre si. Em 3 dias, 3 pessoas diferentes me procuraram de forma independente dizendo: sua ex entrou em contato comigo ou com meu parceiro. Todas pediram meu lado da história, ouviram, e pronto. Ninguém me disse que eu estava errado, ninguém falou que eu devia dar outra chance pra ela. Um cara do basquete disse, e eu cito: mano, ela pulou a corrida do seu falecido irmão e ainda quer simpatia, mulher maluca. A campanha de contatos morreu rápido, mas minha ex aparentemente não entendeu o recado. Porque ela tentou mais uma coisa, e essa foi a que realmente explodiu tudo. Ela entrou em contato com a minha cunhada. A esposa do meu irmão, a mulher que perdeu o marido para a leucemia, a mulher que estava naquela linha de chegada segurando um cartaz escrito, ele está olhando. Minha ex mandou uma DM para ela no Instagram. Eu não vi a mensagem, mas minha cunhada me ligou às 22 horas de uma terça-feira, e disse, eu preciso te ler uma coisa. A mensagem era longa. Resumindo, minha ex disse para minha cunhada que entendia completamente a dor de perder alguém. Ela não entende. E que achava que eu estava lidando com o luto de um jeito não saudável, usando a maratona como uma muleta emocional. Disse que estava preocupada comigo, e que esperava que minha cunhada pudesse colocar um pouco de juízo em mim, porque ele te respeita. Ela disse isso para a viúva do homem em homenagem a quem a maratona foi feita, disse para a mulher que fez as camisetas do memorial, que honrar o finado marido era algo não saudável. Minha cunhada é a pessoa mais calma que eu conheço. Ela é enfermeira pediátrica, lida com crise todo dia, não se abala fácil. Mas quando leu a mensagem para mim, a voz dela estava tremendo. Não de tristeza, mas de raiva. O que você quer que eu faça? Ela perguntou. O que você quiser. Ela não é mais problema meu. Minha cunhada respondeu com uma única mensagem, depois eu perguntei o que ela escreveu. Ela me contou. Meu marido faleceu há 14 meses. Ele correu 3 maratonas. Quando soube que nunca mais poderia correr, pediu ao irmão que corresse uma por ele. O irmão dele treinou por 8 meses, mudou a vida inteira, e cruzou a linha de chegada carregando a memória do meu marido. Eu estava lá, os pais dele estavam lá, os amigos dele estavam lá, mas você não estava. Não porque não podia, mas porque escolheu não estar. E agora você vem falar comigo, com a viúva dele, para dizer que homenagear ele foi algo não saudável? Não entre em contato com essa família de novo. Acabou para você. Minha cunhada tem 1,60 de altura, e acabou de escrever o parágrafo mais devastador que eu já li. Eu falei que ela devia ser advogada. Ela disse que preferia continuar salvando bebês, mas agradeceu o elogio. Minha ex não respondeu, não mandou mais mensagem para minha cunhada, não procurou meus pais de novo, não falou com mais nenhum amigo periférico. Ela sumiu. E foi aí que veio a consequência real. Não por algo que eu fiz, mas pelo que ela fez consigo mesma. Porque tem uma coisa sobre ir atrás da família enlutada de alguém para tentar ganhar uma discussão de término, isso te persegue. As pessoas com quem ela falou conversaram entre si. A esposa do meu amigo do basquete contou no clube do livro, o casal do jantar em grupo contou pros amigos, minha cunhada, que é ligada a uma rede enorme de gente da vida do meu irmão, a galera da corrida, os colegas de trabalho, os amigos dele. Ela não expôs minha ex publicamente, mas também não escondeu o que aconteceu. Quando perguntavam como eu estava, ela contava a verdade. Em 2 semanas, a versão da minha ex, ele se afastou, eu tinha um compromisso, morreu. Todo mundo que importava sabia a história real. Não porque eu fiz campanha contra ela, mas porque ela se enfiou em espaços cheios de pessoas que amavam meu irmão e que estavam lá quando ela não estava, e essas pessoas compararam versões. Ela perdeu conhecidos em comum. Não porque escolheram lados num término, isso acontece o tempo todo. Ela perdeu porque foi até a família de um homem falecido e chamou a homenagem a ele de algo doentio. Isso não é tomar partido, é revelação de caráter. A última coisa que eu soube, por um amigo do basquete que sempre fica sabendo de tudo, é que ela contou para as próprias amigas que minha família se uniu contra ela e que ela foi vítima de uso do luto como arma.
Ela aparentemente já está saindo com outra pessoa. Eu sinceramente espero que ela seja feliz. Também espero, de verdade, que ela nunca diga pra família desse cara que algo que ele ama é chato. Quanto a mim, eu estou bem, alguns dias são melhores que outros. A euforia da maratona virou algo mais quieto. Não é tristeza, é assentamento. Corri uma prova de 10 quilômetros no fim de semana passado, sem motivo especial, só porque eu podia. Porque 8 meses atrás eu não corria nem 1 quilômetro, e agora corro 6 sem parar. E isso é algo que meu irmão me deu, mesmo não estando mais aqui. Minha medalha de finalista fica pendurada num gancho ao lado da porta de casa, bem ao lado da medalha do meu irmão da última corrida dele. Minha cunhada me deu no dia seguinte a maratona, disse que ele ia querer que eu tivesse. Toda manhã eu pego as chaves e vejo as duas lado a lado. A dele diz 2022, a minha diz 2025. Ele não está mais aqui, mas isso me faz sentir mais próximo dele. Minha mãe ainda faz lasanhas, meu pai começou a correr. Corridas curtas, ele tem 61 anos e o quadril ruim, mas sai 3 manhãs por semana. Ele não fala o motivo, e nem precisa. Minha cunhada e eu estamos mais próximos do que nunca. Ela veio aqui no domingo passado e a gente assistiu a vídeos antigos do meu irmão nas corridas. Ela riu tanto que quase engasgou com o vinho quando achamos um em que ele tropeça no quilômetros 1 e cai de cara no chão na frente de um monte de gente. Ele teria amado saber que a gente riu disso. Ele sempre foi a pessoa mais engraçada do ambiente, até quando era ele que caía. Minha ex queria que eu escolhesse ela no lugar disso tudo. Do treino, do luto, das pessoas, da promessa. Ela queria a versão de mim que existia antes do meu irmão falecer. O cara do sofá, do videogame, o cara que não acordava cedo no sábado. Mas esse cara se foi, ele ficou em algum lugar ali pelo quilômetros 34 da maratona, quando eu estava chorando, correndo e me recusando a parar. Eu não sinto falta dela. Às vezes eu sinto falta de quem eu achava que ela era, mas essa pessoa sempre foi condicional. Ela apoiava enquanto era conveniente, estava presente enquanto era confortável, amava enquanto não exigia ficar 4 horas em pé num domingo. E eu precisava de alguém que ficasse. Essa é a história inteira. Vou sair dessa conta, tenho um plano de treino para olhar. Minha cunhada se inscreveu para uma meia maratona na primavera e me chamou para correr com ela. A gente vai usar as camisetas. Meu irmão me pediu para correr uma, mas eu vou continuar correndo para manter a memória dele sempre viva com a gente. Obrigado por tudo, Reddit. Vai ligar para alguém que você ama. Diz que vai estar lá. E depois aparece de verdade. Espero que tenham curtido o relato e tenham tirado algum aprendizado de tudo isso. Vai lá ligar para quem você ama enquanto é tempo, aproveita a oportunidade que tem. Até o próximo relato.